Existem traições que doem mais do que uma infidelidade, e depois temos esta aqui. Quer dizer que o urso sempre gostou de Pepsi? Sim, e nunca soubemos por que a Coca-Cola o ameaçava, mas além disso, e a família dele, a esposa dele... Será que não tem algo ainda melhor escondido? Para entender por que esse urso existe e por que agora até a Pepsi o usa? Para zoar a Coca-Cola? Primeiro, é preciso entender que tipo de monstro é a Coca-Cola, porque a Coca-Cola não é uma empresa normal, é uma máquina de manipular memórias. Há décadas, a marca entendeu algo que muitas empresas jamais vão captar. Se você entra nas memórias das pessoas, você já venceu. Se você consegue que seu produto esteja nos momentos mais felizes, você não vende mais coisas, você vende emoções. Então, Coca-Cola vende a ideia da felicidade engarrafada. E é por isso que, em seu slogan, eles nunca falam de açúcar nem de pedras nos rins, falam de felicidade. Como se fosse tão fácil, né? Como se você abrisse a garrafa e magicamente sua vida se resolvesse. E é justamente aí, amigo, que entra o urso polar e sua história triste. Mas como foi que ele nasceu? Antes de usar o urso como escravo de marketing, a Coca-Cola fez algo ainda mais perturbador. Eles se apropriaram do Natal por anos. Se você pensava em Natal, pensava em vermelho com branco, ou seja, pensava em Coca-Cola, simples assim. Papai Noel deixou de ser aquele santo estranho com túnica de bispo e cara de senhor desconfortável, e ele se tornou o velhinho gordinho com traje vermelho brilhante que todos conhecemos. E assim, embora doa para muitos, essa imagem foi impulsionada pela Coca-Cola até se tornar um ícone mundial. O problema é que quando algo se torna popular demais, perde a exclusividade. Papai Noel começou a ser usado em todos os filmes, anúncios e especiais de Natal, até em músicas. E aí, a Coca-Cola percebeu que seu símbolo principal já não era só dela, e todo mundo estava explorando isso. E no meio das guerras dos refrigerantes, a Pepsi estava logo atrás. Eles precisavam de algo novo, algo que não falasse, que não opinasse e que não parecesse publicidade direta. É aqui que a história do urso e sua vida começa. Um criativo chamado Ken Stewart seria o encarregado de entregar esse novo personagem, mas o amigo estava realmente bloqueado, seco, sem ideias. E, como acontece muitas vezes, a inspiração veio da sua vida cotidiana, do seu cachorro, um labrador dourado, gordinho, tranquilo, chamado Morgan. Lá estava ele deitado, existindo, mas Stewart notou algo muito curioso. Aquela forma se parecia com a de um urso polar, e claro, rapidamente veio a inspiração. O urso polar era perfeito para o que ele queria. Coca-Cola, frio, neve e silêncio, perfeito para que fosse explorado até cansar, mas sem se tornar um mascote chato. A ideia já estava pronta, mas não foi uma ideia fácil nem barata. Foi um experimento caríssimo e nada garantido para a Coca-Cola. Mas a ideia encantou e eles assumiram o risco para torná-la realidade. Eles chamaram a Rhythm Hughes porque eram um dos poucos estúdios capazes de animar o pelo sem que parecesse um pesadelo. E mesmo assim, fazer o pelo foi um inferno. Foram necessárias 16 pessoas e 4 meses para criar apenas um comercial de 30 segundos. E até o cachorro de Stewart participou da campanha, porque para fazer o urso, tiveram que usar moldes de argila baseados na cabeça do cachorro. E tudo isso sem garantia de que iria funcionar. E aqui eles tomaram uma decisão crucial que mudaria tudo. O urso não iria falar nenhuma frase memorável, só faria sons naturais e uma piscadela. Mas preparem-se, porque o rugido tão icônico do urso, esse rugido não era de um urso. Era a voz do próprio Ken Stewart, gravada como referência, e assim acabou ficando na versão final. O primeiro comercial foi simples. Os ursos olhando a aurora boreal como se estivessem no cinema, calados, tranquilos, aproveitando uma Coca-Cola. Nada de diálogos, nada de piadas, nada de compre-me. E funcionou imediatamente. E aqui vem a estratégia mais inteligente da Coca-Cola.
Esse primeiro anúncio não foi lançado no Natal. Eles exibiram em fevereiro durante o Oscar. No momento em que ninguém esperava ver ursos polares e, claro, o público adorou. De repente, o urso não era só mais um mascote qualquer. Era o início de um ícone mundial, mas como a Coca-Cola sempre pensa bem em cada passo, entendeu que não podia explorá-lo demais. Assim como fizeram com o Papai Noel, usaram de forma bem dosada para que nunca enjoasse e sempre fosse lembrado. Às vezes deixavam o urso sozinho, às vezes com filhotes, focas e outras vezes com o Papai Noel. E enquanto outras marcas gritavam desesperadas, a Coca-Cola só tinha seu urso aprontando para que você escolhesse a Coca-Cola sem pensar. E por que funcionou tanto? Aqui vem a parte mais sombria e assustadora do urso. O urso funcionou tão bem, basicamente porque é o escravo mudo da Coca-Cola. Por isso a marca decidiu que ele não falaria e não poderia opinar. É como se tivessem lavado o cérebro dele e ele só trabalhasse sem desculpas. Você não lembra do urso por causa da Coca-Cola? Você lembra da Coca-Cola por causa do urso? Porque com o tempo, o urso polar deixou de ser apenas fofura e começou a ser usado para outros fins. O mesmo animal que a Coca-Cola usava para vender felicidade começou a ser usado por organizações ambientais para denunciar a mudança climática, como a WWF e o Greenpeace. O urso era fundamental por causa do Ártico que estava derretendo, e de repente a imagem já não servia apenas para vender Coca-Cola. E bem, sem que a gente percebesse, aos poucos a Coca-Cola começou a tirá-lo do centro. Há anos o urso já não é mais o protagonista principal. Ele continua aparecendo, claro, mas já não lidera. O urso passou de estrela a coadjuvante, e justo quando parecia que sua história ia ficar por aí meio arquivada. Aí chega a Pepsi e faz algo que ninguém esperava. Pega o urso, coloca ele numa crise existencial e faz ele escolher Pepsi. O urso literalmente está em terapia, de tanto que foi manipulado pela Coca-Cola e finalmente aceita que já não pertence a uma única marca. Isso não foi só um comercial, foi uma humilhação simbólica. Foi dizer para a Coca-Cola que o seu ícone já não é mais seu. Mais uma vez, a Pepsi não zombou do produto, não disse que tinha um sabor melhor, nem que tinha menos açúcar, não. A Pepsi foi direto ao ponto. Foi na jugular, zombou do vínculo emocional, disse ao mundo, sem falar tão diretamente, aquela lembrança que você achava pura, também era marketing. E é aí que você percebe que provavelmente o urso nunca foi feliz, só foi usado. Foi uma estratégia brilhante e essa foi a razão pela qual o urso nunca conseguiu. Uma família não tem esposa, filhos nem ninguém ao seu lado, por isso ele acabou indo para a terapia. Os ursos que o acompanhavam nos comerciais não eram sua família, eram simplesmente outros como ele. Agora que você já viu como foi construído, como foi usado e como foi traído, já não pode mais vê-lo da mesma forma. Cada vez que você vir o urso, não vai mais pensar só no Natal, vai pensar em como te venderam uma emoção sem que você percebesse e em tudo o que o pobre urso viveu. Felizmente agora ele conseguiu uma nova namorada.